Eu li algo esta semana, muito simples, mas me tocou, e dizia o autor que nós nos reunimos em nome de Jesus. Logo, nós sempre devemos nos saudar em nome de Jesus. Então eu saúdo o Coro Novo Canto em nome de Jesus. Saúdo a cada um dos irmãos aqui em nome de Jesus. Saúdo aqueles que estão conosco pela internet também em nome de Jesus. Porque a nossa vida não teria qualquer outro propósito não fosse Jesus. Aquele sobre quem o autor dos Hebreus chama de autor e consumador de nossa fé. O iniciador de nossa fé. O continuador de nossa fé. A Ele, pois, toda a honra e toda a glória por todos os tempos. Nós estamos visivelmente no mês da mocidade. Prepararam assim o nosso salão de cultos, nosso templo, para que fique bem evidente. Então, ao longo desses domingos, hoje começamos ontem, com o musical Profetas Menores, que muitos têm pedido para repetirmos. Estamos avaliando esse aspecto. Na verdade, eu acho que não deveríamos repetir, porque todos foram informados que haveria o musical. Não vieram porque não puderam, claro, ou não se lembraram. Mas não vamos ser tão durões assim. Vamos ver se tem uma porta de graça para esses esquecidos. Vamos refletir. O pastor Zé Maurício falou: ele não veio. Mas eu vou explicar. Ele estava celebrando um casamento para que eu pudesse estar. O pastor Roberto também não veio. Estava também celebrando um outro casamento para que nós pudéssemos estar. Então está explicado. Então vamos criar para você uma audição exclusiva. Aí vamos chamar os outros para participarem também. E hoje, então, já nos cultos da manhã, os jovens já nos ajudaram aqui. Hoje estou aqui com a Aniele Souza, que vai contribuir conosco na direção desse culto. Pastor Alcenir, que de manhã esteve pregando em outra igreja, junto com o quarteto Itacuruçá. Pastor José Maurício, nosso coro Novo Canto, nossa organista, nossa pianista, nosso grupo musical, vocal, instrumental. E além dos que atuam na câmera, e no vídeo, no áudio, temos uma equipe. Na recepção também temos as meninas ali participando. Aqui à minha esquerda a Bruna, e à minha direita não estou vendo, nesse momento está encoberta aqui. Sim, também, acho que é a Helena, eu acho. Ok? E assim nós podemos participar todos, então, do culto. Assim, damos graças a Deus por tudo isso. Vamos ver, então, o noticiário nosso, com alguns destaques de nossa vida, e depois eu vou também fazer alguns necessários complementos. Vamos, então, participar agora do nosso Ita News. Seja bem-vindo ao Ita News. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. O nosso programa de hoje começa parabenizando os grupos familiares que completam 6 anos de ministério. Por falar em GFs, às quartas-feiras, às 20 horas, acontece o encontro com os líderes e os vice-líderes. Participem! No dia 13 de agosto, das 14 às 17 horas, acontece a oficina pedagógica destinada aos professores voluntários do Ministério Infantil Ser Criança. O tema abordado será: Professor, o que as crianças aprendem com você? Venham e participe deste momento de crescimento. Níger, julho de 2011. Aos nossos irmãos da Igreja Batista Itacuruçá. Amados irmãos, louvamos a Deus por mais um mês de lutas e vitórias e pela vida de cada um de vocês, que continuam conosco em oração e no sustento financeiro. Agradecemos a esta parceria de amor que tem dado certo e que o Senhor vos abençoe a cada dia mais. Aqui no Níger, congregamos na Igreja Batista Goldel, uma das igrejas mais antigas do país e que trabalha especificamente com uma etnia. Nosso ministério aqui tem sido nas áreas de pregação, treinamento musical e com crianças. Começamos esse mês, de uma forma mais direta, a ajudar na escola bíblica dominical com os juniores. Também tivemos a oportunidade de retornar à aldeia de Darbol, juntamente com a equipe Radical 6, que saíram de lá por causa de sequestro e terrorismo. Há alguns meses, estamos tendo restrições para viajarmos até lá por questões de segurança.
Ficamos felizes em ver que a semente tem sido plantada e cremos que o próprio Deus completará a obra na vida de cada uma dessas pessoas. Orem para que no tempo e do jeito de Deus, Ele nos direcione para que cumprimos sua vontade em relação a esta aldeia. Convidamos a amada igreja a se juntar conosco em oração por nossos alunos juniores, para que eles possam crescer na fé do nosso Senhor Jesus e se firmarem cada dia mais. Pelo CD e DVD de músicas infantis que queremos produzir, já temos até algumas músicas. Pelos moradores da aldeia. Graças a eles, temos tido um ótimo relacionamento com o rei e sua família, para que o Senhor continue nos abençoando e usando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Seus missionários, Josué e Kelly Pacheco. As comemorações do mês da juventude estão a todo vapor. Ontem aconteceu o musical Profetas Menores. E no próximo sábado, para os atletas de plantão, nós teremos um campeonato de futebol. Faça sua inscrição até este domingo. Não percam! Até o próximo programa. Tchau! De umas correções. Aliás, precisa observar que tem que corrigir tudo, pelo menos o resto tudo certinho, mas nessa matéria está tudo errado. Vem cá, Margarete, por favor, e faz então a sua corrigenda. Na página 5, pode já abrir. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a todos que nos ajudaram no culto dos avós na sexta-feira. Foi uma bênção aqui. Agradecer a todos que estiveram tocando, dirigindo, trazendo a mensagem. E aos adolescentes. Os adolescentes tocaram, fizeram homenagem aos avós. Foi um momento muito edificante. Muito obrigada. E na página 5, nós temos o nosso passeio da terceira idade, à Fazenda Ponte Alta, em Barra do Piraí. Só que aí está escrito que nós vamos sair ao meio-dia, mas não é. Nós vamos sair daqui no dia 2 de setembro, às 9 horas da manhã. Tá? Quem quiser se inscrever, se informar melhor, nós vamos parcelar de maneira que todos possam participar. Venha comigo ali no hall, no final do culto, e fale que a gente vai inscrever e você poderá ir conosco. Muito obrigado. Aberto a todos. Aberto a todos. Muito obrigado. Procuramos ter atividades para todas as idades. Eu me alegro muito quando, às vezes, um pai ou a mãe vem para cá e diz: eu estou vindo para cá porque eu sei que aqui tem atividades para os meus filhos. Nós temos. Mas também para o seu pai, para o seu avô, para o seu tio, para os jovens como hoje, adolescentes, que parte hoje nos encontra aqui, porque está na segunda igreja da nossa cidade, ali no Engenho de Dentro, acompanhando o pastor de adolescentes, o pastor Carlos Daniel. Não era para irem, mas foram fazer o quê, né? É assim mesmo que acontece. O pastor estava, combinado para ir. Mas aí vão juntos, né? Os que querem participar daquele momento também estão lá, uma grande igreja, uma igreja muito fraterna, nossa amiga, de onde temos pessoas aqui, de lá e certamente aqui também presentes lá. Margarete falou que é aberto a todos. Igualmente aberto a todos é o retiro da igreja. O Mateus não vai poder falar porque ele está com a voz bastante prejudicada por uma gripe, já está medicado, logo, logo, se Deus quiser, estará bem, Deus vai abençoar para que os remédios façam todo o efeito. Então, no final do ano, no feriadão de novembro, 13, 14, 15, nessa data, as datas certas estão no boletim, será o retiro de nossa igreja. É um retiro que tem um tempo para o descanso, um tempo para a aprendizagem, um tempo para comunhão uns com os outros. Ele é aberto a todos os que participam de nossa igreja, membros e não membros. Vale a pena, é um tempo de muita comunhão, de muita participação, de conhecimento mútuo. E muitos já se inscreveram. E alguns ainda pensam em se inscrever. Mas entre esses que pensam em se inscrever, alguns se inscrevem na última hora. Então, o apelo de nossa visão ministerial da amizade, Lúcia, Aldina e os que são os coordenadores e os demais que participam, que os irmãos se inscrevam o mais rápido possível, porque isso facilita o planejamento. Quando chega nas últimas semanas,
se planejou para 200, aparece 40, 50, traz um transtorno. E nem sempre a pessoa pode ser bem atendida em suas necessidades, porque foi na última hora e trouxe então dificuldade. Então procure hoje mesmo, após o culto. Se você tem ainda alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir até o balcão, saindo à esquerda do nosso templo e se informar. Então, começar a materializar a sua inscrição, pagar a mensalidade hoje ou já na semana que vem, para assim então você poder participar. Este é um desafio que nós fazemos, que vale a pena, sempre tem sido muito bom aqueles que têm participado desse evento conosco. Também quero informar que amanhã vai ter um ensaio normal do coro Cantares. Então, as irmãs que participam devem estar presentes para esse instante na sua vida. Quero perguntar se temos aqui entre nós algum irmão, alguma irmã que completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo ou alguma outra data importante na sua vida e quer que nós agradeçamos a Deus por esse motivo na sua vida. Há alguém aniversariando? Quando eu usava óculos, eu enxergava atrás, mas agora não uso mais. Há mais alguém? Há alguém que conosco participa desse culto pela primeira vez? Se houver, fique em pé, por favor, para o nosso conhecimento, para abraçarmos. A irmã Lúcia Mateus parece que quer falar. Então vamos dar o microfone a ela, porque ela deseja, não é que você deseja, você precisa, você sente no compromisso, no dever de falar. A gente tinha combinado, mas ele não me viu lá atrás, não foi isso? Pois é. Eu até vi, mas não lembrei que era isso. Pois é. É que hoje tem uma pessoa que está aniversariando e não sei por que ele não veio aqui à frente. Eu meu dia 9 de junho, por que essa antecedência toda? Mas eu quero chamá-lo aqui, Ramon, para dar um abraço em você, em nome da igreja. Ramon é o nosso ministro de música. E eu ia dizer isso, ele tem sido uma bênção na vida Nós não ensaiamos da nossa antes igreja. daí, tá vendo? Vocês o têm visto no piano, na guitarra, no baixo. Quer dizer, ele está jogando nas 11, né? Então, a gente é muito grato a Deus, viu, Ramon, pela sua vida. Nós queremos dizer que a igreja ama você. Nós estamos aqui à sua disposição para ajudarmos a você naquilo que nós pudermos ajudar e dizer que nós desejamos que Deus te abençoe muito, 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 viu? Vamos chamar também a sua esposa para ficar aqui ao lado por dele, favor, né? vem aqui para receber o nosso abraço também, né? Wesley, nosso irmão Marcelo, completando aniversário de casamento, quantas décadas, não quer dizer quantos anos? Uma primeira década. Parabéns, Só parabéns. mais um minuto, pastor. Quero entregar uma lembrança Pode em nome fazê-lo, da igreja, pode tá fazê-lo. bom? Depois vocês podem perguntar a ele o que foi que ele ganhou, tá bom? Cláudia Magalhães, secretária aqui de nossa igreja, parabéns também. Vamos nos colocar em pé, então, irmãos, vamos dar graças a Deus por essas vidas e após, então, a nossa oração, quem desejar vir aqui, dar um abraço nesses irmãos pelos seus motivos distintos, esteja totalmente à vontade para fazê-lo. Oremos, então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, com as nossas vozes, com as nossas vidas. Santificado seja o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. E hoje vemos mais um pouquinho dessa demonstração, ao nos trazer este culto que nós celebramos para Ti mesmo. Damos-te graças a Deus, então, porque manifesta o Teu amor para conosco, permitindo que esses irmãos que aqui se encontram possam completar mais um ano de vida conjugal, Marcelo e Wesley, vida natural, Gláucia, de igual modo Ramon Christian Almeida Lima. Que o Senhor possa a cada uma, acrescentar cada dia graça sobre graça. Te rogamos em nome de Jesus. Quem quiser pode vir então aqui abraçar.
Vamos nos colocar de pé novamente para fazermos a leitura que está no nosso boletim e logo em seguida nós vamos cantar o hino que está indicado, Deus dos Antigos. E Coríntios diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Oremos. Senhor, eu te agradeço por nós estarmos aqui neste dia, Senhor, porque nós temos liberdade de te louvar onde nós estamos, Pai. Te agradeço pelo teu amor nas nossas vidas e como nós cantamos que tu é Deus dos antigos, mas também te agradeço porque o Senhor é imutável e sempre será o mesmo Deus nas nossas vidas. Amém. Abençoe-nos no decorrer do nosso culto e obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. O coro vai agora entoar uma música que fala que Deus é aquele que renova as nossas forças. Nós lemos em Isaías 40 essa verdade, na qual o profeta diz assim: até os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços tropeçarão e cairão, mas eu espero que seja verdade na sua vida, nesta noite também. Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm
e não ficam exaustos, andam e não se cansam. colocar de pé novamente? Vamos cantar 2 cânticos, um que eu conheço, outro eu não conheço, mas vamos aprender agora. Maior alegria.
E aqui ficaríamos cantando outras como essas por muito e muito tempo. Mas domingo que vem tem mais. Os irmãos podem se assentar então. Vamos cantar todo o repertório no domingo só. Vamos deixar para outras ocasiões também. Nós teremos agora, meus irmãos, então, um instante de devolução, de entrega de nossos dízimos, nossas ofertas. No entanto, eu quero dar então algumas informações aos irmãos. Primeira informação, filo pela manhã, faço também agora. Infelizmente, nós temos acompanhado já há algum tempo pela imprensa que os recursos que os governos federal e estadual destinaram à região serrana, alguns deles foram desviados para as contas bancárias de algumas pessoas. O processo está em curso, mas as evidências são de tal ordem que até um prefeito foi temporariamente licenciado à força do seu cargo. Enquanto as pessoas sucumbiam sob a lama, essas pessoas se reuniam quase que ao mesmo tempo para combinar os esquemas de se aproveitarem de parte desse dinheiro. Essa é a notícia lamentável. Mas a boa notícia é que todos os recursos que os irmãos doaram, e não foram poucos, foram muitos, o volume foi significativo, tanto em gêneros alimentícios quanto em dinheiro vivo, todos chegaram ao seu destino. Graças a Deus por isso. Fizemos em parceria com duas comunidades, uma em Teresópolis, outra em Friburgo, e em Friburgo principalmente, através da primeira igreja batista ali, pastor Cisco da Moral, pai do nosso pastor de jovens, pastor Samia, já nos mandou o relatório, tudo certinho, ainda está abençoando pessoas, porque a reconstrução demora um pouco, mas nós estamos envolvidos nesse processo, podemos dizer com alegria, que nós somos parte disso de um modo limpo, e não é nenhuma obrigação ser honesto. É o mínimo que nós podemos fazer. Se os recursos vieram para esse fim, devem ser usados tão somente para esse fim. Graças a Deus, por essa comunidade lá em Teresópolis e também essa em Friburgo, através do qual nós podemos cumprir a nossa missão, nossa tarefa de socorrer os irmãos. Em segundo lugar, quero dar uma palavra, e ela virá do pastor Newton Antônio de Souza, que é um dos diretores da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Ele está aqui muito bem acompanhado e vai nos apresentar os seus companheiros. Irmãos, nossa igreja tem sido extremamente generosa com os radicais. Estamos começando o trabalho da Cristolândia no Rio de Janeiro. E a nossa igreja, na palavra do Gilvan, vai ouvir o que os irmãos têm dado e ofertado para que eles estivessem mais instalados comodamente. E depois eu vou pedir que o Willy entregue a irmã Marta, a quem convido que viesse aqui à frente. Cadê a irmã Marta? Maria Marta, Mariana. Através dela a igreja tem nos ajudado muito, e ela tem batalhado para que isso pudesse acontecer. E o Leonardo vai entregar então para o pastor Israel uma lembrança também de missões nacionais. E nós, muito obrigado. Então o João vai transmitir esse muito obrigado aos irmãos. Mas pastor Nilton, antes da palavra a ele, nós temos que traduzir. Os radicais, Cristolândia, traduz. Você não sabe o que é isso? A igreja toda sabe. Ah, todos sabem? Ah, então traduz para mim então, por favor. Irmãos, radicais são aqueles que estão dedicando um tempo da sua vida a um trabalho missionário e dessa feita aqui no Rio de Janeiro. Vocês têm lido aí sobre Cristolândia, Cracolândia e São Paulo, Cristolândia e São Paulo. E já que ele perguntou, deixa eu dizer que a Rede Vida, já viram falar na Rede Vida? A Rede Vida fez entrevista conosco sobre o trabalho da Cracolândia. E o diretor da Universidade de São Camilo em São Paulo, no curso de doutorado, ele diz que os batistas realmente estão fazendo teologia da libertação. A Igreja Católica falou muito de teologia da libertação, ele disse que está com os batistas a verdadeira teologia da libertação. Então são ecos que estão vindo das partes aí diversas não batistas reconhecendo
o trabalho que é fruto da sua oferta e da sua contribuição e das suas orações sobretudo. E como resultado, muitas pessoas deixaram a Cracolândia. Isso, exatamente. Então já foram retiradas de lá, o pastor Humberto disse, cerca de 800 pessoas. E esses 3 são frutos de lá. E alguns já deram testemunho aqui, o João, pelo menos os irmãos já ouviram, da outra feita. E já que o pastor disse, esses 3 nós estamos querendo trazê-los para ser membro da nossa igreja. Vamos dividir, são cerca de 20 aqui no Rio, e vamos espalhar esse pessoal para as igrejas, mas esses 3 aqui, nós queremos ter aqui como membros de nossa igreja. Eles estão sempre ocupados, andando em outras igrejas, mas quando tiver um tempinho, a igreja deles, eu espero que seja esta igreja aqui, e são gente tudo muito boa. Nossa parte está aceita, o bom seria os 20, mas se são 3, está aceito também só 3. Só 3, tá bom então. Boa noite, amados. Eu tenho a dizer, em nome da família Cristolândia, muito obrigado pelas bênçãos, pelos materiais, pelos eletrodomésticos, pelas roupas que estão sendo bem utilizados lá e estão sendo bênção para nossas vidas, para poder abençoar as vidas daquelas pessoas que são retiradas da rua e para abençoar a nossa vida também. E a palavra do Senhor fala que abençoarei aqueles que te abençoarem. Então as bênçãos do Senhor estão sobre vocês e vocês estão abençoando a obra de Deus. E isso não é em vão. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém. Irmãos, então entregue, por favor, a irmã Marta e ao pastor Israel, uma lembrança. Irmãos, o trabalho aqui no Rio de Janeiro está instalando ainda na Central do Brasil, ali na rua Senador Pompeu, o antigo prédio da EBAR, ainda é da EBAR, mas um comodato eles nos cederam e estamos usando aquelas instalações. Não são suficientes para aquilo que nós precisamos. Precisamos alugar um galpão grande para os cultos. Em São Paulo temos um espaço que cabe 400 pessoas, aqui o nosso espaço ainda cabe apenas cerca de 50 pessoas. Mas queremos chegar a um lugar que caiba 400 pessoas. E quando isso for feito, nós vamos então convidar os irmãos para nos visitar, levar roupas e tudo que os irmãos puderem para abençoar não somente esses meninos, mas abençoar também o povo que eles estarão alcançando e comunicando o Evangelho e retirando esse povo da Cracolândia e transformando este povo, aquele lugar em Cristolândia. Em vez de terra do crack, queremos que seja terra de Cristo. Obrigado, pastor. Desejamos que os irmãos continuem nesta missão difícil, porém já vimos que possível. É pouco tirarmos 800, mas são 800 com as suas famílias. Os irmãos têm visto as reportagens e aqui não com qualquer objetivo autopromocional, mas com o objetivo de mostrar que é possível nós fazermos, não só nos indignarmos, mas fazermos também algo para resgatar vidas. E a terceira palavra que eu quero trazer nesse instante é sobre aquele piano, hoje também tocado pela Helene, antes pela nossa outra irmã ali, que está com os seus dias contados. Não sabemos quais são os dias, mas a qualquer momento podemos chegar aqui e não ter mais piano, porque ele já está totalmente cansado de guerra. Nós temos que trocar esse piano. Então, se você tiver no seu coração o desejo de contribuir, basta colocar no envelope piano, nada mais que o dinheiro irá exclusivamente, completamente para essa finalidade. Então, meus irmãos, nós aqui nos reunimos, nosso irmão aqui já disse, do grande prazer que nós temos em contribuir, e ao fazermos isto, não fazemos para que então sobre nós venham as bênçãos de Deus. Isso até acontece, mas nós fazemos porque já vieram sobre nós as bênçãos de Deus e devolvemos um pouquinho, pouquinho daquilo que Ele já nos deu. É o instante então de fidelidade. Todos que sentirem à vontade, desejo no seu coração, poderão se levantar e colocar nessas salvas que 2 jovens vão segurar e na galeria, nos envelopes de tecido, e ali então fazerem a sua contribuição.
As irmãs, então, podem, por favor, levar as salvas. Vamos ouvir agora, então, mais uma vez o coro Novo Canto, que vai fazer uma oração. Esta oração feita a Jesus Cristo, dizendo a Ele que nós queremos estar ao seu lado, queremos sempre nos encontrar com Ele. Nós encontramos uma passagem no Novo Testamento, uma das mais bonitas. Jesus tinha já sido crucificado e, após alguns dias de sua crucificação, conta-nos então a Bíblia, um grupo de seguidores, quase que diríamos ex-seguidores de Jesus, porque atônitos diante da morte de Jesus Cristo, não sabiam ainda da sua ressurreição. Jesus se aproxima e começa a entabular uma conversa com eles, e eles não percebem que é Jesus. Mas mesmo assim, ao final da caminhada em direção a Emaús, saindo de Jerusalém, como indicar, indo em direção ao nada, à falta de esperança, eles dizem: fica conosco. E Jesus passa a noite com eles. A história tem um segundo capítulo. Jesus de novo se apresenta diante deles agora no lugar de reunião, e os seus olhos então são completamente libertados. Eles então percebem e diziam: não era que o nosso coração ardia quando ele caminhava conosco por Emaús? Como é que nós não percebemos? Esta é uma linda história. Se você não conhece, vale a pena ler. É um desejo. Esta é a oração: Senhor, fica conosco. Ou, Cristo, eu vim contigo estar. Que você também possa fazer silenciosamente esta mesma oração.
Esta oração preludia, então, esse nosso momento agora, que o pastor Alceni vai conduzir, esse momento de oração uns pelos outros, esse tempo de intercessão, quando cada um de nós poderá colocar diante de Deus tudo aquilo que tem trazido preocupação e perturbação ao seu coração. Ao ouvir esses testemunhos desses jovens, meus irmãos, nós podemos constatar mais uma vez o poder do Deus que nós servimos. E é muito bom a gente ter essa oportunidade e honra de adentrar ao trono da graça desse Deus todo-poderoso, que não se limita às nossas limitações. Nós temos estudado todo domingo às 17h30 o livro do Paul Miller, que se chama O Poder de uma Vida de Oração. E hoje nós estudamos o princípio que nós devemos se achegar a Deus, a esse Deus todo-poderoso, como crianças, sem nenhuma reserva, podendo abrir os nossos corações diante de Deus, assim como uma criança pede ao seu pai, sem nenhum preconceito, sem nenhuma segunda intenção, mas simplesmente abrindo o seu coração e colocando diante do seu pai aquilo que ele quer, aquilo que ele necessita. Assim, nós devemos nos achegar a esse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é capaz de libertar, que não existe limitação para ele. E é com esta fé, com este sentimento dentro do nosso coração, que nós vamos participar nesse instante do momento de intercessão. Nós vamos ler esse texto de Romanos 8, capítulo 24 a 27, que diz: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-o pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, enquanto nós vamos cantar Deus, somente Deus, você vai ter a oportunidade de colocar diante desse Deus todo-poderoso, esse Deus que tem o poder de libertar, de tirar o homem das drogas, de tirar o homem da escravidão, o seu problema, a sua necessidade. O pastor José Maurício vai estar aqui comigo e logo em seguida ele vai interceder, ele vai colocar diante de Deus as nossas necessidades. O que eu gostaria que você tivesse no seu coração nesse instante, eu não sei qual o momento, qual a dificuldade que você está passando. O que nós sabemos é que todos nós temos dificuldades, temos problemas e que somos limitados diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades. Mas o grande privilégio e o diferencial do crente é que ele não conta somente com as suas forças. É quando ele reconhece que é fraco, que o poder de Deus se manifesta na sua vida. Então, nesse instante, quando nós reconhecemos que somos fracos diante dos nossos problemas, Deus com certeza vai se manifestar diante do seu problema, diante da sua dificuldade. Então, durante o cântico, se levante, se ajoelhe, venha aqui à frente e logo em seguida nós vamos colocar diante desse Deus, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que pode libertar, esse Deus que pode solucionar o seu problema, a sua dificuldade, a sua ansiedade nesta noite.
A irmã Márcia está agradecendo ao Senhor porque fez exames recentemente, eles estão completamente sem nenhum tipo de problema e nós estamos muito felizes, Márcia. Deus abençoe você. Viu, Fábio, também? Que vocês possam continuar confiando nesse Deus, somente nesse Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te adoramos nesta hora, nós te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua glória, pela tua magnitude, Senhor, pelo teu poder. Nós te adoramos, ó Pai, porque reconhecemos a nossa pequenez diante de um Deus tão excelso, mas um Deus que a tua palavra diz que se inclina para nós quando nós nos humilhamos diante da tua presença. E os teus ouvidos e o teu coração estão atentos ao nosso clamor, ó Pai. Por isso nós nesta hora queremos colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que está aqui nesse santuário e pedir, ó Deus, que tu olhes para o nosso coração, talvez um coração triste, angustiado, preocupado, talvez um coração que esteja, Senhor, nesta hora, quem sabe talvez até desesperado, mas o Senhor é o Deus da consolação, é o Deus da misericórdia, é o Deus da compaixão, é o Deus da bondade, é o Deus da cura, é o Deus que soluciona os nossos problemas. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos confiar em Ti. E nesta hora nós nos entregamos integralmente nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor que o Senhor venha sobre as nossas vidas e nos abençoe, ó Deus, com a bênção que nós estamos necessitando. Louvamos ao teu nome pela vida da Márcia, ó Pai, e te agradecemos pela bênção que o Senhor tem realizado na sua vida, especialmente na sua saúde. Que o Senhor possa completar a tua obra de forma plena, Senhor. Que a tua filha tenha saúde, tenha vigor, tenha, ó Deus, alegria de te servir em espírito e em verdade. Dá-nos, ó Deus, um coração confiante em Ti. Dá-nos, ó Deus, um coração dependente de Ti. Dá-nos, ó Deus, um coração que busque ao Senhor a todo instante do nosso viver e que possamos gastar todos os anos da nossa vida, ó Deus, para o Teu serviço e para a Tua adoração. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. Falta paz dentro de mim.
como transformar uma oração desta na realidade de nossas vidas sempre é um tremendo desafio. Por isso, nesta noite e também na noite do Congresso da Juventude, eu quero falar sobre o tema Compromissados com a Missão. Começarei hoje, Deus me permitindo, terminarei naquela noite. Quero lhes falar então sobre a igreja. Não propriamente sobre a igreja enquanto uma organização, mas como uma igreja que porta uma mensagem, que entendemos ser a mensagem, como ouvimos agora há pouco, que de fato nos transforma e nos molda. O texto que vou ler e lhes convido a me acompanhar são 2 versículos apenas da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, aos Efésios. O apóstolo Paulo foi um fundador de igrejas. E antes, às vezes, de visitar uma dessas cidades, ou depois de visitá-las, quase sempre, ele escrevia uma carta. Algumas dessas cartas foram preservadas e as temos, então, no Novo Testamento. Nós entendemos que são cartas inspiradas por Deus. Embora tenham surgido num contexto episódico, numa necessidade da igreja, mas Deus sempre faz assim. As suas falas a nós pessoalmente são em função de nossas necessidades, e as falas dele à igreja são em função também, os dons inclusive, dessas mesmas necessidades. Deus é um Deus enraizado na história. Escreve Paulo então aos Efésios, logo no primeiro capítulo, versos 22 e 23. Você pode acompanhar então na sua Bíblia, eu leio na Nova Versão Internacional, com uma ligeira alteração para incluir o nome de Jesus, que está pressuposto apenas para ficar bem claro. Diz o texto, verso 22, Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. É um texto sobre Jesus, mas é também um texto sobre a igreja. Igreja que tem um cabeça, Jesus Cristo. Igreja que é o corpo desse Jesus Cristo, cuja cabeça é Ele mesmo. Mas é a igreja que porta a mensagem da plenitude, do sentido completo da vida, em toda e qualquer circunstância. A igreja, como nós sabemos, tem sido alvo de muitas críticas. Umas são merecidas, outras talvez não o sejam. Muitas vezes a igreja é criticada, e com razão, de se alienar, se afastar, se desinteressar dos problemas sociais. A crítica procede. De fato, nós como igreja devemos ser mais proféticos, denunciando as injustiças do mundo em que nos encontramos, mas é preciso, é claro, ir além da denúncia, para que haja um compromisso efetivo e real que vá além das palavras. A igreja também é criticada, não sem razão, que ela não se envolve suficientemente com a tarefa da evangelização mundial. E a crítica procede. Nós não temos nos envolvido de modo suficiente e completo nessa tarefa de anunciar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Também a igreja é criticada, e parcialmente, pelo menos em alguns segmentos com razão, de mercantilizar em suas práticas a graça de Deus, em vender a graça de Deus, em trocar a graça de Deus. Infelizmente, é uma crítica que procede, Deus queira que não se aplique a nenhum de nós aqui. Porque nenhum de nós pode se esquecer, nunca, jamais, que a graça, do princípio ao fim, é
de graça. Nessa igreja, temos muitos irmãos e irmãs que todo mês, às vezes mais de uma vez por mês, entregam os seus dízimos e as suas ofertas, sem nenhum compelimento, sem nenhuma obrigatoriedade e sem nenhuma intenção de com isso comprar o favor de Deus, porque o favor de Deus é incomprável. É favor, é de graça, não tem preço, e o preço já foi pago por Jesus Cristo, é completamente de graça. Qualquer tentativa nossa, pessoal ou eclesial, de negociar essa graça é totalmente ilusória e falsa. Há uma outra crítica, esta eu penso que é imerecida. Nós cristãos temos sido criticados como intolerantes com algumas escolhas morais feitas por pessoas de nossa sociedade. É possível que em algum círculo ou outro haja de fato intolerância. Mas no geral o que há é uma condenação àquele comportamento, que é coisa muito diferente. E as pessoas às vezes não entendem que olhar um comportamento e dizê-lo errado, que isso seja preconceito, ou discriminação ou intolerância, são coisas distintas. Porque nem tudo o que é feito está certo. Nem tudo que é escolhido pelas pessoas está correto. E cabe à igreja dizer que estão erradas tais coisas. Vou ilustrar com um episódio só que já mencionei em outras ocasiões. Entre os evangélicos, entre os batistas em particular, mas não só entre os batistas, sempre houve uma clara condenação aos vícios. Por entender que uma pessoa dominada pelo vício é ainda uma pessoa que não foi plenamente alcançada pela graça. E durante muitos anos, nós sempre fomos muito firmes em relação, por exemplo, ao cigarro. Não contra aquele que tem o vício, porque é tão carente quanto a graça de Deus, quanto aquele que não tem o vício. Não há diferença entre o viciado e o não viciado em relação à graça. Somos todos carentes da mesma graça. Ao fim de um longo processo, toda a sociedade se organizou e nós vivemos um momento muito oportuno em nosso país, em que o cigarro é vilipendiado pelos males que provoca, e recentemente, inclusive, o IPI sobre o cigarro foi aumentado, como uma forma também de coibir o uso. É claro que as razões do Estado não são razões morais, são financeiras. O custo que o cigarro traz para o sistema de saúde é tão elevado que o Estado sentiu peso no bolso, então se envolveu com esta causa também. Ainda bem, se por bem ou por mal, se envolveu. É só uma ilustração que hoje ninguém mais condena aqueles que condenam o cigarro, por exemplo. Mas durante séculos nós tivemos este cuidado. Então é bom distinguirmos bem claramente intolerância, que é abominável sempre, com condenação ao pecado. Tanto nosso como dos outros, devemos fazê-lo sempre. A maior crítica, no entanto, merecida por nós, se dá quando nós esquecemos a nossa identidade. Eu vou ler o mesmo texto que eu li de Efésios 1, 22 a 23, agora, segundo a tradução, a mensagem de Eugene Peterson. Olha o que Paulo nos diz, o apóstolo, segundo essa lindíssima tradução. Ouçamos, por favor. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. Porque
A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, a igreja, ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Que clareza! Então nos colocamos a seguinte pergunta: somos nós? Nós somos a igreja. Nós somos esses através de quem Cristo fala, age e preenche tudo com a sua presença? Sim. Por isso, nós não podemos esquecer essa nossa identidade. Eu estava em Fortaleza nesse final de semana, e quando nós chegamos no hotel, na garagem, veio nos abrir a porta um jovem com a camisa verde do Botafogo. Por que eu trago este exemplo? Aqui também hoje há pessoas com camisas de outros times. E talvez só os radicais com a camisa de Jesus. Nada contra aqueles que vestem as camisas dos seus times. Que parece toda uma roupa normal, se vai não só à igreja, mas até ao trabalho. E é interessante que alguns colocam essas camisas mesmo quando seus times perdem. Há uma torcida nessa cidade, a maior dessa cidade, que é admirável. Porque o seu time ganhe ou o seu time perca, eles enchem os estádios. A do meu time não. Nem quando ganha vai lá. E nós vestimos a camisa de Jesus? Vamos ao trabalho com a camisa de Jesus? Vimos a igreja com a camisa de Jesus? Não é uma comparação interessante? Nós não podemos esquecer a nossa identidade. Vou usar uma expressão não muito feliz, mas os irmãos vão me entender. Esse texto nos fala, de certo modo, que nós podemos ter orgulho de pertencer à igreja. Assim como aquela empresa, duas pelo menos, têm esse dístico em seus frontispícios. Uma empresa 100% brasileira, que tem orgulho de ser brasileira. Estou usando a palavra orgulho no bom sentido, significando uma autoestima positiva por sermos parte da igreja, por sermos parte da igreja que é o corpo de Jesus. Mas, meus irmãos, o mal-estar que eu sinto, talvez alguns sintam em outros espaços, em outros lugares. Quando eu vou preencher uma ficha num hotel, eu raramente viajo, mas quando viajo eu tenho que preencher uma ficha num hotel. Qual a profissão que eu coloco? Às vezes eu não coloco pastor. Não por achar que não seja uma profissão, porque o objetivo não é essa identificação. Às vezes coloco professor, jornalista. Por quê? Porque talvez eu não queira que ninguém me confunda com outros. Talvez. Ou que me entendam como sendo apenas isto. Porque, de certo modo, os pastores, eu digo que infelizmente, não sem razão, também viraram sacos de pancada. Para não levar umas, às vezes me identifico de outro modo. Aqui, pastores sabem muito bem o que eu estou dizendo. Mas o que o apóstolo Paulo diz, que nós somos o corpo de Cristo. Algumas igrejas, inclusive, deixaram de usar o nome de igreja, passaram a chamar de comunidades. E aqui não as estou criticando. É uma maneira de se identificar com a sociedade sem nenhuma crítica. Mas retirando de suas marcas a palavra igreja. Mas o que é o corpo de Cristo é a igreja, não a comunidade.
A palavra aqui clara é igreja. Vivemos, portanto, num contexto, e quero me debruçar rapidamente sobre esse contexto, já tenho falado sobre isso em outras ocasiões, antes de voltarmos, então, à reflexão sobre o nosso texto bíblico. Nós vivemos num momento em que há algumas negações, ou recusas, talvez fosse a melhor palavra, ao cristianismo. A primeira negação é de natureza intelectual, segundo a qual a graça é um equívoco. A ideia de expiação ou redenção ou salvação de alguém que morreu em lugar de outrem é absurda. Porque a nossa vida deve ser feita pelo mérito, por conquistas. E a pretensão que Jesus Cristo é o único Salvador não passa de fundamentalismo. Se você quer desclassificar alguém, chame-o de fundamentalista. Não precisa falar mais nada, como se fosse suficiente. Embora talvez quem fale nem sequer saiba o que significa tal palavra. Esse é o contexto que nós vivemos. E por isso vestimos camisas do Botafogo, ou do Flamengo, ou do Vasco, ou do América Mineiro, para não sermos identificados com estes que dizem que só tem um Salvador. Que gente medieval, ultrapassada, anacrônica, antiga. É assim que nós somos vistos. No entanto, nós só temos uma mensagem. A mensagem que é capaz de mudar a vida de todas as pessoas, que Jesus Cristo é o único. Em nosso tempo, nós somos criticados porque também nós muitas vezes temos negado com as nossas vidas aquilo que nós falamos. Ao redor da história, infelizmente, há uma legenda negra. Infelizmente, cristãos se envolveram com a escravidão e se tornaram escravistas. Mas também cristãos que eram escravistas deixaram de o ser. Ao entenderem claramente que em Cristo não há livre nem escravo, porque todos somos iguais, como disse pela manhã, diante de Deus. Os cristãos se envolveram com perseguições, como o trágico momento da Inquisição. Os cristãos participaram de guerras de religião, comportamentos reprováveis, dos quais têm que pedir perdão. Isso é uma crítica verdadeira, representa uma autonegação do cristianismo pelos próprios cristãos. Mas o nosso contexto, além dessa negação intelectual, além dessa autonegação, convive com o encanto da vida moderna. Nós gostamos, em geral, de viver por aqui. Nós gostamos dos artefatos tecnológicos que tornam a vida mais fácil, mais rápida. Nós nos deixamos seduzir por essas coisas que são boas, mas são apenas coisas. Esse é um contexto. Outros aspectos poderiam ser mencionados, mas esse é um contexto, porque em nossa cultura tudo virou diversão. Um trabalho que não tem diversão é chato. Um culto onde não há diversão não é agradável. Tudo é diversão. Como se vivêssemos num grande parque de diversões, numa grande Disneylândia. Isso vai dando contorno da nossa vida e tornando mais difícil a vivência disso que o apóstolo Paulo chama de corpo de Cristo, que é a igreja. Eu quero então fazer algumas afirmativas bem rápidas.
Primeira, nós precisamos acreditar na igreja, que é a testemunha, a porta-bandeira da esperança para este mundo. Hoje pela manhã eu mostrei aquela dantesca foto de uma pessoa que nem podemos distinguir qual é o sexo, tal, o seu estado de subnutrição, na Somália morrendo de fome. Talvez essa hora já esteja morta tal pessoa. Li ao mesmo tempo a ONU se dizendo incompetente para enfrentar aqueles desafios. De um lado, então, eu digo, eu lamento que nós cristãos não nos envolvamos suficientemente com a causa da fome no mundo para minorá-la e, quem sabe, extingui-la. Mas, ao mesmo tempo, eu me alegro por saber que a mensagem de Jesus Cristo é capaz também, não só de libertar aquelas pessoas da fome material e física, mas de outros tipos de fome que mantêm a escravidão naqueles países. Só o Evangelho de Jesus Cristo. A ONU pode despejar lá bilhões de dólares que vão parar em outras mãos, menos na barriga dos famintos. E ela faz um notável trabalho, não só ela, como Médicos Sem Fronteiras e outras organizações. Mas nós podemos nos envolver mais e fazer mais. Nós precisamos acreditar na igreja, como nesse texto, na tradução de Eugene Peterson, nós não podemos nos colocar na periferia do mundo, onde infelizmente por vezes nos temos colocado, como se tais coisas conosco não fossem. Segundo lugar, nós precisamos evitar a tentação de nos fechar em nós mesmos. Meus irmãos, estar aqui, juntamente com esse coro que contempla todos os irmãos, é uma imagem que fica gravada na nossa mente por muito tempo. É uma imagem muito bonita. Os irmãos não têm ideia da beleza que é contemplar os irmãos. Podemos achar que isso tudo aqui esgota a vida cristã. É apenas parte dela. É apenas um instante de adoração. E é um instante de capacitação. Porque a igreja não se realiza aqui, ela se realiza a partir daqui. Se ela se esgotar aqui e apenas aqui, ela não completou a sua missão, porque a sua missão está claramente dada. Os irmãos conhecem o texto, vou ler de novo a mensagem. Resoluto, Mateus 28, 19 a 20, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês, enquanto vocês procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Onde, pois, se realiza a missão da igreja? Aqui? Começa aqui. Mas onde houver quem precise da graça, quem precise ouvir sobre a graça, quem precise ser instruído sobre a graça, é lá que nós precisamos estar. Terceiro lugar, nós precisamos lembrar que nós somos farol. Sabe o que isso significa? Significa que o mundo sempre segue os faróis. E sempre seguirá os faróis. Se a igreja recolher o seu farol, outros faróis serão construídos e o mundo seguirá esses faróis. E eu lamento informar que muitas vezes nós temos, ao contrário do que diz Jesus Cristo, pegado a nossa luz, que não é nossa, é a luz de Deus em nós, irradiando e colocando debaixo da cadeira, onde poucas pessoas podem ver. Mas somos chamados a colocá-la ali no pináculo, para que a luz possa alcançar, possa chegar, porque não é a nossa luz, é a luz da graça de Jesus. Então eu quero ler mais um texto
e trazer outros desafios. Quero mencionar então que a igreja tem algumas tarefas. Vou mencionar duas nesta noite. A igreja tem uma tarefa querigmática, uma tarefa noética, uma tarefa ética, uma tarefa terapêutica e uma tarefa pedagógica. Vou me ater hoje às tarefas querigmática e noética da igreja, explicando o uso que tenho feito dessas palavras que não existem na língua portuguesa. Vamos então ao texto, leio na versão NVI, de 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 25. Você que trouxe a sua Bíblia pode abri-la, por favor, então. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, 1 aos Coríntios, pois, 1, versos 18 e os que seguem. É um texto que contém alguma ironia. Paulo era um grande escritor, sabia que a ironia também é um estilo, e usou desse estilo, como nós perceberemos. 1 Coríntios, repito, 1:18. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, e aqui Paulo cita Isaías 29:14, em que o profeta diz: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Paulo então comenta esse texto dizendo: onde está o sábio? Onde está o inteligente? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca, e aqui certamente ironicamente, a sabedoria deste mundo? Visto, prossegue o apóstolo, que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus, Deus se agradou em salvar aqueles que creem por meio da, aspas, loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, até hoje se pedem sinais miraculosos em Israel e fora de Israel, aqui e em outros lugares. E os gregos, isto é, aqueles que são intelectualizados, racionalistas, procuram sabedoria. Nós, porém, diz Paulo, pregamos a Cristo crucificado. Uma vergonha. Se você tem um parente da sua família, e esse parente, por exemplo, é um bandido, você dificilmente vai mencionar isso a alguém. E se alguém lhe lembrar que o seu parente é um bandido, você logo dirá: mas eu sou diferente do meu irmão, ou meu tio, ou algo similar. Porque Jesus se tornou bandido. Essa é a palavra, e veio condenado à morte, por ser um bandido. Nesse sentido que estou mencionando, pregamos a Cristo crucificado, a Cristo bandido, a Cristo morto na cruz, o qual, de fato, é escândalo para os judeus. E aqui judeu é todo aquele que crê na lei, no mérito. E para os gregos, grego aqui é todo aquele que crê na soberania da razão. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, ou gentios, que é o termo para gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Dínamos de Deus, a sofia de Deus. Porque a loucura de Deus, ironia do apóstolo Paulo, aquilo que as pessoas consideram loucura, de mandar o seu filho para morrer na cruz como um bandido, é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza, ou que assim alguns consideram, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Precisamos então
ter a coragem de afirmar a singularidade de Jesus. Essa é a tarefa querigmática. Vou explicar a palavra, embora a maioria aqui já saiba. Querigma é a palavra grega para pregação ou proclamação. Falar, portanto, em tarefa querigmática da igreja é a sua tarefa, a sua responsabilidade, a sua missão de proclamar, de anunciar que só Jesus Cristo salva, ou nos termos do apóstolo Paulo, que Ele é o poder de Deus, que Ele é aquele que é tudo em todos, que preenche tudo em todos. Jesus Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Precisamos, repito, pois, ter a coragem de afirmar a singularidade de Jesus. Ou seja, como Jesus, não há outro. Nenhum outro. Absolutamente nenhum outro. Singular enquanto único. Singular enquanto suficiente. Singular enquanto bastante. Singular enquanto completo. Tudo que podemos imaginar que caiba na singularidade de Jesus, nós temos que afirmar. É evidente que cada época vai encontrando os seus métodos. E nós temos que ter também discernimento para ver que métodos se aplicam e que métodos se aplicam mais hoje. Mas o importante é o nosso compromisso. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, 1 Coríntios 9,16, diz o seguinte, e quando eu li eu fiquei pensando, eu tenho coragem de falar isso? Se eu tenho coragem, eu vivo isso? Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Ou em outra tradução, não é para ganhar alguma coisa, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ou eu sou impelido a fazer isto. Porque ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Às vezes, caminhando, andando, encontramos pessoas que precisam do Evangelho. Nós anunciamos o Evangelho a essa pessoa, as boas novas que salvam. E quando não anunciamos e a pessoa vai embora, qual o sentimento que vai no nosso coração? É isso que eu estou chamando de compromisso, que advém de uma outra pergunta. Eu creio mesmo que o Evangelho é o poder de Deus? Eu apenas canto isso, afirmo isso, mas eu de fato creio que o Evangelho é o poder de Deus? Para mencionar os jovens que aqui se encontram, quando vemos aquelas reportagens sobre a Cracolândia em São Paulo, que é a pior delas, mas também em outras cidades do nosso país, inclusive na nossa cidade, nós olhamos e dizemos, o Estado não faz isso, o Estado não faz aquilo, estamos dizendo que o Estado é que tem poder. E aqui não estamos livrando a cara do Estado. Mas será que eu creio de fato que o Evangelho é o poder de Deus, que se o Evangelho for anunciado na vida dessas pessoas e for aceito por essas pessoas, serão de fato transformadas? É de fato, creio eu, o Evangelho o poder de Deus para todo aquele que crê? Ou o Evangelho é mais uma coisa que a gente vai juntando na sacola das coisas que nós achamos que são importantes para as pessoas? Eu tenho que responder a mim essa pergunta. Confesso que às vezes eu sou reprovado. Porque nós gostamos muito da sabedoria, do argumento, da conversação, de modo que possa convencer o outro. Como se houvesse poder na minha palavra, na sua palavra. Como se na cesta dos poderes, o do Evangelho é mais um poder. Eu preciso refletir sobre isso
Cada um de nós precisa refletir sobre isso. O que me leva, então, à segunda dimensão, que é a dimensão noética. É um neologismo que eu estou criando, já o fiz há algum tempo, para falar de nossa tarefa de defender o cristianismo através da razão. Eu não creio que uma pessoa aceite Jesus por causa da razão. Mas creio que algumas pessoas se afastam de Jesus por causa da razão. Falar então em apresentar Jesus de um modo racional não é para propriamente converter as pessoas, mas pelo menos ganhar o seu respeito e não permitir que ela se afaste mais do Evangelho. Houve um tempo na história do cristianismo em que o paganismo romano e grego também olhavam com grande desdém e deboche para os cristãos. Logo depois do século III e IV, aí surgiu um grupo de teólogos, de gente que usava o seu nós, a sua mente, e começaram a dizer: também Jesus Cristo passa pelo crivo da razão. Homens como Justino, chamado mártir, pelo fim que ele teve. E ele então se posicionou de um modo intelectual e discutiu com os intelectuais romanos daquela época, e outros fizeram a mesma coisa em diferentes momentos. Agostinho, bispo de Hipona, fez a mesma coisa quando ele questionou os poderes do Império Romano, mostrando a decadência que adviria se continuasse naquele caminho, mas conversou de um modo intelectual. Nós precisamos conversar com os intelectuais também de um modo intelectual, com humildade, repito. Não para convencê-los, não para convertê-los, que talvez tal coisa não aconteça porque esse poder não há em nós, mas para que nós possamos manter a comunicação e manter o diálogo. Há alguns anos foi celebrado o centenário do grande biólogo Charles Darwin. E um dos maiores pensadores ingleses, chamado Alistair McGrath, foi convidado para participar de um simpósio mundial em homenagem a Charles Darwin. Eu li o texto que ele apresentou ali naquela arena. A maioria ateus. Eu li aquele texto. Impressionante a erudição, a qualidade do raciocínio, o respeito que ele granjeou, que ele obteve daqueles que estavam ali, embora não concordassem com ele. Ah, meus irmãos, nós temos que ter a coragem de discutir com os nossos professores na faculdade. Não citando versículo bíblico, ele não crê na Bíblia, mas usando os mesmos argumentos que ele usa, a mesma linguagem que ele usa. Eu quero desafiar aqui os jovens, que sabe o que fazem os jovens? Aqueles que estão nos lugares de pesquisa ou nos centros universitários, eles cultuam o seu Deus aqui na igreja. E de segunda a sexta põe Deus na bolsa ou no bolso. Se precisar, sacam. Mas ficam ali secretamente. Talvez com vergonha da sua fé. Por isso esse texto de Paulo é extraordinário. Olha, isso que vocês chamam de razão, isso é que é loucura. Isso que vocês chamam de loucura, que é a cruz, isso que é sabedoria. Isso que vocês chamam de fraqueza de Cristo, morreu crucificado, isso que é força. É a força de vocês, isso que é fraqueza. Paulo é um exemplo extraordinário, conhecemos a sua história quando chega em Atenas e se reúne diante dos filósofos estoicos e epicureus e cita os poetas deles. Também cita a Bíblia, o Antigo Testamento, a Bíblia então conhecida, mas cita os ateus, cita os seus poetas, os seus autores. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu estou convencido que além da tarefa querigmática da proclamação,
Nós temos a tarefa noética, diremos até apologética, de apresentar Jesus Cristo de um modo claro para as pessoas. Poderão não crer, mas poderão nunca alegar que não compreenderam. Porque nós explicamos. Estou dizendo com isso que a reflexão sobre a fé é também uma missão, junto com a da proclamação. Quero então terminar afirmando que Jesus é singular. Aqui, a maioria de nós tem convicção disso. Eu quero reafirmar essa convicção. Mas pode ser que haja aqui alguém que não tem ainda essa convicção. Eu quero apresentar essa convicção. Jesus é singular. Baseado nesse texto que nós lemos agora há pouco do apóstolo Paulo, quando ele diz: onde está o sábio, onde está o erudito, quando ele então termina dizendo: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Jesus é singular, porque Deus não é acessível apenas pela razão. O verso 21 diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus. Foi do jeito de Deus fazer as coisas, salvar aqueles que creem por meio da loucura segundo os que não creem, da pregação. Deus é totalmente racional, mas a nossa razão não alcança, a nossa razão não o explica, nem nos explica, quanto mais a Deus. A razão, por exemplo, não explica o amor entre uma mãe e o seu filho. Não passa pelo crivo da razão. A razão não explica um amor entre o homem e a mulher, não passa pelo crivo da razão. A razão não explica o fato de sair daqui do Brasil um homem, ir para o Afeganistão e ficar lá 12 anos como nosso missionário A, proclamando Jesus Cristo para um povo com grande dificuldade por sua tradição em crer em Jesus. Que cara mais bobo! A razão explica isso? No entanto, é o que ele faz há 12 anos. É só o amor de Deus derramado em nossos corações que leva alguém a fazer isto. Deus, felizmente, graças a Deus podemos dizer, não é acessível apenas pela razão. Mas ainda, como ele não é acessível apenas por meio da razão, embora não a despreze e só a coloque no seu lugar, Deus providencia para cada um de nós uma alternativa. E a Bíblia chama essa alternativa de salvação. Salvação dessa condição que afasta o homem de Deus. Salvação que é recebida quando se ouve a mensagem da loucura, entre aspas, da pregação. A razão diz assim: você está doente, a medicina resolve. Você pode vencer a morte, você pode vencer o medo, você pode vencer a injustiça, você pode vencer a corrupção. Real? Nós vemos isso? A despeito de a razão o dizer, não vemos. E a razão só começa a se completar quando ela abre mão de sua onipotência para se colocar diante da onipotente sabedoria de Deus. A razão, ela é autorreferente, ou seja, ela se refere a si mesmo e a sua autoridade vem dela mesma. E quando ela abre mão dessa autorreferência e crê, não deixa de ser razão. Talvez encontrou o seu momento mais elevado, porque reconheceu, se é racional, se é sábia, a sua limitação. Isso vem pela aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Em que consiste essa loucura? Mais uma coisa sem pé nem cabeça. Deus nos ama incondicionalmente. A razão, quando ama, precisa de reciprocidade. Deus, quando ama,
não espera reciprocidade. Não ama para ser amado. Porque senão não amaria. Esse amor incondicional foi tão intenso, ao ponto de Deus demonstrar este amor com a morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Morte necessária, porque todo crime precisa ser punido. E Jesus foi punido. Não pelo crime que ele cometeu, mas pelos crimes que nós cometemos. Ao nos afastarmos, por nossa razão, ou por nosso instinto, ou por nossos desejos de Deus. Na cruz, Deus decidiu mudar a forma de nos julgar. Em lugar da lei, sed lex, dura lex, ele passou a aplicar a graça. A graça é simples. Você não merece, mas eu gosto de você. Isso é a graça. Mas eu não fiz por onde você gostar de mim, mas eu gosto. Isso é a graça. A maneira mais simples do mundo. Isso é racional. Vocês acham que ela merece? Ela gosta de mim. Eu mereço. É graça. É assim que Deus fez conosco. Isso não é racional. Mas essa é a razão de Deus. Esta é a lógica de Deus. Recapitulo. Qual é o seu compromisso? Você crê que realmente o Evangelho é o poder de Deus? Como Paulo, quando você perde a oportunidade de anunciar esse poder de Deus, você fala, ai de mim, perdão, meu Deus. Você usa essa razão bonita que Deus lhe deu para mostrar às pessoas que a sabedoria de Deus é mais sábia que a humana sabedoria e que a fraqueza, entre aspas, de Deus é mais forte que qualquer força humana. Tendo você ouvido acerca de Jesus Cristo, desse culto tantas vezes, como é que você responde? Abre mão de tudo aquilo que você tem pensado que o afasta de Deus? Ou, pela fé, o justo viverá da fé, diz Abacuque, diz o apóstolo Paulo. Então diz, Senhor, o Senhor é o Senhor e o Salvador. O Senhor é o autor e consumador da minha fé. Quem sabe seja esta também a sua decisão. Vamos cantar agora, não o hino que está no programa, mas um outro hino que nós conhecemos bem, que tem duas partes, por isso nós o colocamos nesse momento. Na primeira parte, ele nos convida a proclamar. E na segunda parte, ele convida aqueles que ouvem o Evangelho a aceitá-lo. Vamos cantar então em pé, nesse instante. Senhor.
Daqui a pouco desceremos, e se alguém, tendo participado desse culto, tomou no seu coração a decisão de ser um seguidor de Jesus Cristo, crendo em Deus, crendo no Evangelho como um poder de Deus para fazer tudo em nossa vida, lá à porta, pastor Zé Maurício, pastor Alcenir, Aniele e eu estaremos para então orientar você nessa nova caminhada. Vamos orar então. Senhor, a Tua palavra em nossos corações nos preenche, nos anima ao nos habitar. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa omissão. E queremos que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de, crendo no Teu Evangelho como o Teu poder, cada um de nós ser sempre anunciador em todo lugar em que estivermos deste Evangelho. Às vezes não sabemos fazer, Senhor. Às vezes somos tímidos, ou somos intimidados. Precisamos do Teu poder para anunciar e revelar o Teu poder. Ó Deus, capacita-nos. Pai, se há aqui alguém que nesse momento talvez no seu coração esteja dizendo, sim, eu quero este Evangelho, o poder de Deus na minha vida, que o Senhor cele esse coração. Dê-lhe força, inteligência, coragem para se apresentar, para ser um homem, uma mulher salvo, salva por Jesus Cristo. E que então o amor poderoso de Deus o Pai, a comunhão magnífica do Espírito Santo e a graça de Jesus, todos os dias conosco estejam, enquanto nós aqui vivemos. Te rogamos em nome de Jesus.